aqui. De setembro de 2013, torcida tricolor vai à loucura com a vitória do São Paulo e a volta de Muricy Ramalho no comando do tricolor. Mesmo com essa vitória, o São Paulo não sai da zona de rebaixamento e Muricy Ramalho iguala o número de vitórias ao de Tele Santana. Santos sente maratona de 4 jogos em 9 dias e perde do Flamengo no Maracanã. Pressionado, o Corinthians quer vencer o Goiás para acabar com desconfiança da torcida e se aproximar do G4. Palmeiras joga por vitória diante do América Mineiro para disparar na liderança da Série B. E ainda, Jô marca 3 gols e garante vitória do Atlético Mineiro contra o Coritiba. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta rapidinho. Olá, olá, muito boa noite. Começou a nova era Muricy Ramalho no São Paulo. A torcida tricolor lotou o Morumbi e foi à loucura com a volta do treinador que já mudou a postura da equipe. Luiz Fabiano marcou o gol que garantiu a vitória diante da Ponte Preta e manteve o time mais longe da zona do rebaixamento. Veja os gols com a narração de Fernando Solera. Pronto! Agora é Muricy Ramalho, meu filho. São Paulo, Ponte Preta. Atenção, atenção. 4 do São Paulo, mais um da Macaca, que é o camisa. Onde a bola passa. Como o Maicon lançou, comprido. O Wellington está entrando na área, atenção, entrou, chutou, defendeu o goleiro. Vai levando com o Maicon, dá um tapinha. Denilson, bom troca, triângulo fechado. Chutou o Ganso. Pronto, lá vem o tiro de canto pelo time São Paulino. São 17 minutos jogados aqui no primeiro tempo no Morumbi. Cabeçada! Antônio Caro. E ela sai defendida pelo goleiro. Outro escanteio, subiu muito, camisa 4 do São Paulo. Entrega na direita, pega então Denilson, passou. Atenção, lá vai Caramelo. Mais uma bola cruzada, Fabiano tentou de pronto, não deixa que o homem faz. Meteu um pé esquerdo nela, sobrou pro Ganso. Ganso a Fabiano, atenção. Pegou o Wellington. A bola subiu a altura exata de um gol. Foi para a zaga, voltou Maicon, complementou aqui para a esquerda. Reinaldo, outra vez Maicon, se virou, enfiou na área para Fabiano. Cada Roberto, mais uma bola importante. O Ganso, o Maicon, o Ganso novamente, o Denilson. Quem chuta? Alguém tem que chutar. Esse Denilson. Chuta, é isso aí. Abre lá com o Chiquinho, ele começa a assobiar, não está gostando nada desse domínio da ponte. Chiquinho cruzou, William, passa a bola por fora, ele põe a mão na cabeça, não se conforma. Tentou Caramelo, a bola sobrando, lá na direita, para o Ganso, atenção, Fabiano entrou na área, chutou Fabiano, gol! Do São Paulo, 2 minutos e 50 do segundo tempo. Ele vai lá na galera, estica o braço, fala, tá aí, vocês queriam. Tá marcado. 1-0. 3, 4 jogadores da Ponte Preta lá entre os do São Paulo. Na defesa, a bola sobrou. Ih! Quase que o Arthur fazia. Retornou. Vem Denilson. Deixou com jato. Enfiou na área. Atenção, Fabiano. Atirou. Defendeu o Roberto. Rildo conduz. Vai levando. Na esquerda, ele tocou. Correu então Sarmiento. Brian Sarmiento, olha o gol. Ih! A cabeçada sai pela linha de fundo. E foi de Reinaldo.
Ronaldo que contornou o grande problema lá. Wendel bateu. Falta Rildo. Cartão amarelo e um vermelho para Denilson. Denilson já tinha o amarelo e agora acaba de ser avermelhado. Felipe Bastos vai, passou, entrou na área, vai chutar de pé esquerdo, a bola foi Adailton que chutou. Apita o árbitro! É festa para a torcida do São Paulo. 1-0, São Paulo! A vitória por 1-0 na noite desta quinta-feira aqui no estádio do Morumbi não tirou o São Paulo da zona de rebaixamento. Mesmo assim, ela foi bastante comemorada. Até porque, com este resultado, o Muricy Ramalho iguala a marca de vitórias de Tele Santana à frente do São Paulo, com 198 triunfos. Para mim é uma surpresa, né? Nem tinha ideia disso, porque eu igualar o Tele em alguma coisa, para mim é um absurdo, né? Porque é uma coisa... Porque o Tele foi um dos melhores de todos os tempos. O Tele é um cara, né, ídolo. Então, isso aí, para mim, é uma coisa que não dá para imaginar que isso eu tive essa chance e aconteceu hoje. Não sabia mesmo. É muito legal tudo, mas é claro que estou muito longe do que foi o Tele Santana. Já a diretoria do São Paulo confirmou que depois do estresse envolvendo o zagueiro Lúcio, ele não veste mais a camisa do São Paulo. Eu já conversei com o treinador sobre esse assunto está encerrado, não existe alternativa nesse momento. Eu não sou muito me meter nessas coisas, nem de contrato, nem de nada. Então, se a diretoria achou que isso tem que ser feito, foi feito. Eu não posso querer tirar essa autoridade, que eu não tenho nem isso para fazer da diretoria. Então, eles resolveram e é assim. Claro, se eles acharem amanhã que o jogador deve ter alguma chance, tudo bem, senão é problema da diretoria. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Se o Muricy pelo menos tivesse trabalhado com o Lúcio, talvez pudesse fazer alguma coisa. Mas o Lúcio é passado, não faz parte da gestão Muricy Ramalho, então fica muito complicado. Ele tem realmente que acatar aquilo que a diretoria sugere. Se eventualmente, com o passar do tempo, ele perceber que precisa de um zagueiro, ele pode até dizer, olha, precisa de um zagueiro. E cabe à diretoria trazer ou, de repente, até pensar em resgatar o Lúcio. Quanto à partida de ontem, o São Paulo conseguiu a vitória e isso é o mais importante. O futebol, foi razoável, principalmente no primeiro tempo. Teve domínio do jogo. No segundo tempo, a Ponte, especialmente no final, esteve muito mais próxima do gol. Teve chance de empatar a partida, mas o resultado foi fantástico. O São Paulo continua ainda na zona de rebaixamento, mas em caso de vitória sobre o Vasco no final de semana, pode finalmente deixar essa zona incômoda e que traz tanta insatisfação para um clube de futebol. Permanecer ali por 5, 6 rodadas já é um terror. A maior parte do primeiro turno, então, o Flávio, e começar o retorno na zona de rebaixamento realmente é muito desagradável. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Anitta. Claro que aí no caso do São Paulo, isso que o Muricy está falando, de jogo a jogo, é isso mesmo. É muito legal ver o Muricy voltar ao São Paulo, se bem que o Muricy, parabéns a ele, não se poderia esperar outra coisa do Muricy. Ele destacou a competência do Paulo Autuori, que o São Paulo tem se especializado em trazer treinadores de bom nível, com a fragilidade do grupo e a desorganização do clube. Eles simplesmente... Ô Flávio, a gente vai ter que dar um tempinho porque o microfone está com problema e daqui a pouquinho a gente corrige esse microfone e aí você volta para falar da partida. Segue. O Flávio falava do Muricy Ramalho, que teve méritos em, de repente, reconhecer, né, o trabalho do Paulo Autuori, e não só o Muricy Ramalho, mas o próprio Rogério Ceni também ontem, na condição de capitão, na condição de líder desse time, também falou a respeito. Isso a gente tem que reverenciar. São poucos os jogadores que usam a personalidade, a liderança para colocar alguma coisa contra a diretoria do clube, contra os dirigentes do futebol nacional e até internacional. Tivemos isso na figura do Paulo André recentemente, debatendo com o presidente da CBF, e ontem o Rogério Ceni utilizou os microfones para dizer que um técnico como o Paulo Autuori, como o Muricy Ramalho,
não podem ficar só 2 meses no clube de futebol. O Paulo Autuori foi campeão da Libertadores pelo clube no passado. Então, merecia ter ficado mais tempo. Então, apesar da satisfação do Rogério, isso acho que ele acaba fazendo até um eco do que pensam os jogadores, ou boa parte dos jogadores do São Paulo. Apesar da satisfação em ter o Muricy Ramalho, que também foi 3 vezes campeão brasileiro no clube, nenhum outro treinador conseguiu isso dirigindo a mesma equipe. O Paulo Autuori foi injustiçado. Ele merecia ter ficado mais tempo no São Paulo. Mas aí foi uma opção do presidente Juvenal Juvencio e aí, né, temos o Muricy. Que o Muricy tenha sorte e consiga realmente resgatar o São Paulo da zona de rebaixamento e fazer com que a equipe se mantenha na elite do futebol brasileiro. Anitta. E eu me empolguei tanto que eu vi mais de um gol, né? O pessoal aqui brincou comigo que eu falei, vejo os gols da partida, foi só um, foi tá, só gente? Vamos ver então. Quase uma alegria são paulina, né? Veja agora aí, então, como é que foi a expectativa para o reencontro da torcida com o velho ídolo tricolor. Veja na reportagem de Felipe Esboril. O torcedor não via a hora que esse momento chegasse. A saudade estava apertando o peito do São Paulino. Chegou quem estava precisando, 2-0, Muricy, acabou a graça. Um treinador diferente, que caiu no gosto de quem torce pelo São Paulo. Só ele vai salvar nós, porque o Muricy vai salvar nós disso aí. Por quê? Porque ele é um cara que tem caráter, que tem vergonha na cara e é São Paulino. O cara é São Paulino desde quando nasceu. O cara é São Paulo, amigo. Muricy tem trabalho. Discípulo do mestre, discípulo do Tele Santana. Discípulo do Tele. É isso aí. Diferente dos outros, porque aqui é trabalho, meu Muricy. Paulo Autuori não deveria ter vindo. Uma escolha errada, na opinião do torcedor. Com certeza, errou. Porque eu acho que assim, na situação que o clube estava, o São Paulo precisa de um técnico de atitude, que fale com o jogador. O time estava jogando mal, não falava nada, o Muricy fala, cobra. Com certeza que o São Paulo vai sair dela. A torcida feminina também gostou do Muricy? Claro, com certeza, já gostou da hora, né? Já dentro do estádio, a ansiedade era tanta que nem ele conseguiu segurar. Quando você olhou lá no vestiário, a escada para subir no gramado, dá para explicar a sensação que você teve? É difícil. Já quando eu cheguei ali na rotatória, aí já foi difícil para mim. Você não tem ideia do que nesses 4 anos e meio, acho que eu fiquei afastado daqui, em todos os lugares que eu ia, sempre a mesma coisa. Você tem que voltar para São Paulo, você tem que voltar para São Paulo, e em todos os lugares. Coisa... Outro dia eu fui com meu filho aqui num supermercado grande que tinha aí, que eu, de vez em quando eu vou, mas foi uma loucura de gente, eu não sabia que era... Tinha a ideia, mas não sabia que era isso tudo, né? Ele está de volta. Muricy Ramalho reestreia com uma missão dificílima pela frente. Tirar o time da zona de rebaixamento. E nesta quinta-feira, ele teve o apoio de mais de 43 mil torcedores aqui no Morumbi. Uma recepção triunfal. Todos queriam, ao menos, tocar o novo professor. Afinal, eram 63% de aproveitamento à frente do São Paulo. Mão no bolso, chiclete na boca, Muricy gesticulou em busca de um melhor São Paulo. De braços cruzados, ele não aguenta, tem logo que dar uma reclamadinha. Nesse gol perdido por Luiz Fabiano, olha só como ele ficou. O tempo parece não passar. O São Paulo não finaliza bem. E Muricy de olho no relógio. Bastou Luiz Fabiano errar outra que Muricy ficou louco. E de novo, não é replay não, viu? No segundo tempo, o alívio veio com o gol de Luiz Fabiano. Um abraço apertado no goleiro Denis para comemorar. O time pode estar vencendo, mas ele não para. O tempo inteiro apontando de um lado para o outro. Até pediu calma. Que faltou para Negueba nesse lance. Cuidado aí, Muricy. A falta acontece na frente dele. Não dá para ficar quieto nessa, né?
Finalzinho do jogo, uma outra olhada no relógio. Tá na hora de acabar, né, professor? São Paulo 1-0 no Morumbi, na volta de Muricy. Não é que rimou? Bom, então vamos cumprimentar agora, né? Celso, Anitta, toda amiga do Gazeta Esportiva. O São Paulo tem se especializado em trazer bons treinadores e queimá-los na medida que o time ruim que o São Paulo tem não funciona. O Ney Franco é um belíssimo treinador, um competente treinador. Paulo Autori, muito bom treinador, muito bom mesmo, de alto nível. E, no entanto, eles foram vencidos, entre outros, né, um pouquinho mais lá atrás, foram vencidos pela incompetência do São Paulo. O Muricy não tem mais o São Paulo do tempo que ele foi campeão. Naquela época tinha o Marcelo Portugal Gouveia, a estrutura era outra. Hoje o São Paulo é um time dividido, complicado, não dá respaldo como dava em outros tempos. Uma situação outra. E um elenco muito fraco. O elenco do São Paulo é muito ruim. Então, eu não sei até quanto tempo isso vai durar. Eu torço demais pelo Muricy, gosto muito dele. Pessoalmente, coloco no rol de amigos, mas eu não sei quanto tempo vai durar. E o Muricy é um cara escolado com o futebol. Ele sabe que essa ilusão toda dura até o tempo que as vitórias vierem. Não dá para se iludir por vencer a Ponte Preta por 1-0. O time da Ponte Preta é muito ruim. É um time que não... É inclusive um time que, para mim, já caiu. E caiu quando saiu o Guto Ferreira. Eu sou muito amigo de todo mundo lá na Ponte Preta, gosto muito dos dirigentes. Mas eu, inclusive, comentei com eles muito sobre isso. O trabalho que ele está fazendo na Portuguesa. Sobre não saída do Guto Ferreira. Veio o Paulo César Carpegiani, que em nenhum momento vestiu a camisa. Ele tinha um problema de saúde, mas ele ficou mais preocupado com isso. Não deveria nem ter vindo. E agora está o Jorginho, que é meia boca, né? Um treinador fraco. E um time que não tem nem sequer, muitos dos jogadores, nem todos, mas muitos não têm nem compromisso com o time, com a camisa, com nada. Então, possibilidade de algum sucesso é remota. Então, ganhar da Ponte Preta não tem grande vantagem. Eu quero ver na sequência, se vão dar... E o problema é que eu não vejo, pelo São Paulo de hoje, condição de se dar respaldo ao Muricy. Eu temo que essa tão sonhada volta do Muricy possa terminar numa frustração. Não torço por isso. Torço muito por ele, pelo Muricy. Espero que ele tenha sucesso e ele tenha capacidade para isso. Só não sei se o São Paulo vai dar a ele o respaldo que ele precisa, de qualquer um precisa, especialmente quando a situação está complicada, como é o caso do São Paulo nesse momento. Bom, e após a reestreia vitoriosa de Muricy Ramalho no comando do São Paulo, o tricolor já se prepara para o próximo compromisso no Brasileirão, domingo, contra o Vasco, em São Januário. Então você vai lá no gazetesportiva.net e responde a nossa enquete, por favor. São Paulo de Muricy vence o Vasco no Rio de Janeiro? Sim ou não? Participe, vote, o resultado eu dou no fim do programa de hoje. E aí, rapazes? Sinceramente, é o típico jogo que tem cara de empate. Porque o São Paulo ganhou da Ponte e tal, mas ainda não está convencendo. O Vasco também tem seus altos e baixos, perdeu para a Portuguesa a vez de semana. Palpite, né? Para mim dá empate. É o jogo que tende para o Vasco. O Muricy não é mágico. Ele chegou outro dia, time ruim. Não dá para você imaginar que mude da água para o vinho. O Vasco jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, apesar de 0-0. Jogou mal contra a Portuguesa. Também não é um time tão confiável assim. Mas eu acho que ainda o Vasco é favorito para jogar em casa. Bom, quer saber de uma coisa? Chega de TV que não chega na sua casa. Chegou Vivo TV, a TV por assinatura que chega chegando com pacotes a partir de R$ 29,90 por mês, até o final do ano. Agora você pode ter o melhor da TV por assinatura com a cobertura Vivo e qualidade 100% digital. É diversão garantida para toda a família por menos de R$1 por dia até o final do ano. São mais de 45 canais com os melhores filmes, séries, desenhos, esportes e muito mais. Aproveite, só R$ 29,90 por mês até o final do ano e você ainda ganha de presente 30 dias dos canais Telecine. Isso mesmo, 30 dias gratuitamente para você. Chame a família e prepare a pipoca. E mais, a instalação também é grátis. Agora só não tem TV por assinatura quem não quiser. O melhor conteúdo da Vivo TV pelo menor preço do mercado. Vou repetir, só R$ 29,90 por mês até o final do ano, com 30 dias de canais Telecine e instalação grátis. Ligue agora mesmo, 0800 777 3003. Vou repetir o telefone, 0800 777 3003. Vivo, conectados, vivemos melhor.
E no Rio de Janeiro, o Flamengo brecou a sequência de vitórias do Santos e se afastou da zona do rebaixamento. Já o Peixe, com a derrota, perdeu a chance de encostar no G4, mas ainda permanece na 7ª colocação com um jogo a menos. Confira os gols. Flamengo e Santos mediram forças no Maracanã. Aos 19 minutos, Hernani não conseguiu driblar Aranha, mas Léo Moura chegou em tempo para mandar para a rede. 1-0 Flamengo. Lados invertidos, Hernani dessa vez teve mais sorte e a troca de passes terminou com a finalização do atacante rubro-negro. 2-0. Logo em seguida, Everton Costa foi derrubado na área. Cícero bateu o pênalti e descontou, mas o gol não impediu a vitória do Flamengo por 2-1. Não dá para se cobrar muito mais do Santos, não. Primeiro, essa desumanidade desses jogos em cima, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, isso só acontece no futebol brasileiro. Essa é mais uma das razões que a gente tem que torcer para que Nabi, essa turma, desculpe, Marim, é que eles eram parceiros. Né? Parceiros. Não, mas lembra aqueles tempos mesmo. Eu cheguei a narrar 2 jogos do São Paulo no mesmo dia. O Nabi era igual também. O Nabi e o Marim, eles competiram muito, mas eles tinham mais ou menos a mesma filosofia, mas que Deus tenha o Nabi, né? E o Marim está aí fazendo barbaridades, essas coisas todas que acontecem, calendário horroroso. E tem que trocar, tem que sair. Esse tipo de gente tem que cair fora do futebol. É totalmente desumano, é totalmente desproporcional, totalmente fora de qualquer contexto. O Santos é um time jovem, as peças de reposição não são amplas. Essa era a reposição do Santos, né? Ele foi perdendo os seus jogadores e começou a trabalhar com a peça de reposição e faz um bom trabalho do Santos. Então, eu confesso que nem esperava isso. E o Flamengo está tentando se acertar. Não dá para você cobrar mais do Santos, não. O Santos foi mais uma vítima da bagunça que se chama CBF. Aliás, me chamou a atenção um telespectador que me escreveu, dizendo assim, Celso, você já está chato falando do calendário todos os dias. Os clubes foram para a Europa porque quiseram. Ora, se nós tivéssemos um calendário decente... Não seja chato, Celso. Pois é. Você já está falando de novo, seja chato, decente. Entendeu? Esse problema não aconteceria. Você teria... Nós somos o único país que não respeita a data FIFA. Você pode ver, os campeonatos europeus estão todos parados aí por causa das eliminatórias, os amistosos. Aqui não bastasse jogar no dia da seleção brasileira, você ainda tem jogo terça, quinta e sábado. Eu vou continuar falando porque é o cúmulo do absurdo. É chato, né? Então, eu vou assumir a chatice, entendeu? O Santos foi prejudicado, obviamente, porque você fazer um jogo a cada 48 horas é muito difícil. O Internacional também padeceu do mesmo mal, mas ainda assim vale destacar... Não tinha nada com o Náutico, aí, pois é. já está numa draga. O São Paulo, claro, lógico. São Paulo, quer dizer, então, mas mesmo assim, isso não tira o mérito do trabalho que está sendo feito pelo Claudinei. Muitas vezes se aposta só em medalhão, né, em nome consagrado, e muitas vezes você pode realmente apostar num nome novo, basta dar respaldo para que ele realmente possa desempenhar um trabalho. Está dando certo, espero que continue assim. Pois é, só que após a derrota de ontem para o Flamengo e uma semana bem cansativa, como os rapazes aqui falaram, o Santos desembarcou na capital paulista no início da tarde desta sexta-feira e o Felipe Esboril acompanhou tudo. Confira. A equipe do Santos já voltou a São Paulo depois de ter sido derrotada pelo Flamengo na noite desta quinta-feira no estádio do Maracanã. A equipe comandada pelo técnico Claudinei Oliveira, esta semana viveu uma verdadeira maratona de jogos. No domingo, completa o 4º jogo em 8 dias. E isso, claro, pesa e muito para os jogadores. Imagina você jogar num sábado, numa terça, numa quinta. Isso daí no domingo contra o Botafogo, né? Com certeza, isso daí não existe, Mas é o nosso calendário, né, do futebol brasileiro, que a gente tem que rever algumas coisas para ver se muda, né? Comigo, particularmente, é a primeira vez que isso acontece, né, de jogar apenas com um dia de repouso, né? E querendo ou não faz diferença, mas... No meu modo de ver, a gente buscou o resultado, a gente lutou, correu. Penso até que a equipe fez mais do que eu imaginava pelo cansaço. A gente não pode também colocar a culpa só no cansaço, mas acho que no geral acabou sendo bom, porque a gente conseguiu 3 pontos lá no Sul e melhor uma vitória e uma derrota do que 2 empates, né? A gente acabou somando 3 pontos e ainda com critério de vitória. O Santos que volta a campo neste domingo, na Vila Belmiro, onde não perde há mais de um ano, contra o Botafogo.
às 6h30 da tarde. E o técnico Claudinei Oliveira ainda tem uma dúvida. Não sabe se vai poder contar com o Montijo no meio-campo santista. Mais 2 jogos fecharam a primeira rodada do retorno do Brasileirão. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro atropelou o Coritiba com um show do atacante Jô. E no sul do país, o Internacional recebeu o Vitória e só empatou. Confira aí. Internacional e Vitória jogaram no Estádio do Vale. O time baiano saiu na frente com o paraguaio Cáceres encobrindo o goleiro Alisson. O Inter respondeu em cobrança de falta de D'Alessandro, tudo igual. 1 minuto depois, D'Alessandro recebeu de Leandro Damião e teve tranquilidade para virar em favor do Colorado. Só que na segunda etapa, Cáceres reapareceu e acertou um belo chute da entrada da área. Fim de jogo, Internacional 2, Vitória também 2. Em BH, Atlético Mineiro e Coritiba. E quem puxou o canto do galo foi Jô, primeiro aos 22 minutos. Em seguida, Fernandinho serviu novamente o atacante, que guardou mais um. E ainda na primeira etapa, o inspirado Jô mostrou categoria para fechar a conta. Atlético Mineiro 3, Coritiba 0. Vou compartilhar com você que está em casa parte do que eu estava falando aqui com o Flávio dos bastidores. O Jô é um caso assim estranho no futebol. No Corinthians ele surgiu com uma revelação. Eu me lembro que quando o Antônio Roque Cittadini era dirigente do Corinthians, falava que tinha uma proposta de $6 milhões do Manchester United. Eu confesso que eu achava um exagero. Viu? Tinha uma Copa de futsal lá na Jovem Pan e ele jogava. Desde garotinho, ele sempre foi largo, viu? Pois eu achava um exagero. Aí ele teve uma chance no Corinthians, acabou não acontecendo nada de especial, foi para a Europa, jogou no Manchester City, jogou por lá, também não brilhou, foi para o Internacional, também não aconteceu nada demais. De repente, veste a camisa do Atlético Mineiro, se torna artilheiro do time, vai para a seleção brasileira, está carimbando o passaporte, entre aspas, que é a Copa no Brasil, para defender a seleção numa Copa do Mundo e volta e faz um estrago desse no Campeonato Brasileiro, fazendo 3 gols no bom Coritiba. Quer dizer, o Jô realmente vive uma fase excepcional. Comparando com o que ele já fez por todos esses clubes que eu passei, indubitavelmente, Flávio, é a melhor fase dele na carreira. Eu li uma entrevista do Jô, Celso, onde ele confessava que ele não estava cuidando da carreira dele com o devido cuidado. Eu nunca soube disso. Eu sempre tive o Jô no conceito de um menino muito legal. Sim, tal. Talvez mas parece que ele estava exagerando muito na noite, ele falando isso. E que agora no Atlético, parece que ele casou e está tudo acertadinho. Então ele deu uma aprumada legal. Porque faz diferença. Claro, o atleta, eu não tenho nada com a vida de ninguém, o cara faz o que ele quiser da vida dele. É foco, né? Mas o atleta, ele precisa ter uma condição boa. É como nós aqui, nós temos que estar com a voz boa, no mínimo, né? Claro. Uma boa aparência, que ninguém tem nada a ver com nós. Então, é a mesma coisa o atleta, ele tem que estar legal, tem que estar bem. E o Jô parece que estava esculhambando tudo aí. Agora, ele se assentou, está bem, ele tem bom porte, canhoto, quer dizer, um cara que tem toda a condição de dar certo. Está jogando bem, está de bem com a vida. E o Inter é a grande decepção do campeonato, junto com o Corinthians, time que não se acerta, não se assenta. O Ney Franco já está fazendo um bom trabalho no Vitória, normal, é competente. E o Dunga parece que está sentindo falta do Jorginho, né? Que eles deram certo lá na seleção brasileira. Fica a minha sugestão que leve o Jorginho para ajudá-lo lá no Internacional, porque de repente eles refazem aquela dupla da Copa do Mundo. Já que você falou do Internacional, queria só fazer uma ressalva. Realmente o Internacional, ele é uma decepção. Mas o D'Alessandro está jogando muito. Troféu Mesa Redonda, pelo menos um voto eu já vou adiantar para o meio-campo. O argentino D'Alessandro. Mas isso é meio problemático. Sim, mas é o melhor meia até aqui. Tá bom, mas o problema é aqui, que é quando um cara começa a jogar bem, o time vai mal, e o melhor jogador em campo foi ele, o time perdeu, é complicado isso. Mas tá jogando muita bola mesmo. De qualquer forma, pelo que eu vi até aqui, o D'Alessandro já tem... Tá jogando muita bola mesmo. Tênis agora. Hoje o Brasil esteve em quadra pela repescagem para o grupo de elite da Copa Davis e teve um desempenho desastroso no primeiro dia de confrontos contra a Alemanha. No início da tarde, Thomas Bellucci foi arrasado por Florian Mayer por 3-0, com parciais de 6-4, 6-1 e 6-2. Um pouco mais cedo, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, também se deu mal e perdeu para Philipp Kohlschreiber.
por 3-0, com 6-3, 7-5, 6-4. Com isso, os alemães abriram aí 2-0 na série melhor de 5. Agora, para seguir vivo na competição, o Brasil depende de uma vitória de Bruno Soares e Marcelo Melo, que encaram Daniel Brands e Martin Henrich pelo confronto de duplas na manhã desse sábado. No jogo de duplas, o Brasil pode até conseguir uma vitória, mas daí virar o confronto, babau, já era, infelizmente. Vôlei, a seleção brasileira feminina se prepara para a disputa do Sul-Americano, que começa no próximo dia 22 no Peru. A equipe de José Roberto Guimarães entra na competição como grande favorita e conta com reforços da ponteira Natália e da levantadora Fabiola. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Mais uma edição do Sul-Americano de vôlei. É a 30ª. O Brasil participou de 28. Foi prata 11 vezes, ouro 17. É o atual campeão. Defende o título conquistado em Lima, Peru, 2011. Volta ao país, agora na cidade de Ica, 300 quilômetros da capital, para 5 partidas. Joga de 18 a 22 de setembro. Todos contra todos. Maior soma de pontos define o campeão. Neste grupo que treina em Campinas, 2 novidades. A levantadora Fabiola e a ponteira Natália. Natália volta à seleção brasileira depois de 2 meses de suspensão, ela que foi pega no doping. A punição termina agora dia 15, o que vale dizer já pode estrear dia 18 em partida que acontece contra a seleção do Chile. Zé, você estava dizendo o seguinte, eu quero a Natália de volta, como é bom ela estar outra vez no seu time. É uma jogadora muito importante para a seleção, tem sido assim já desde que ela tinha 16 anos, que foi a primeira vez que ela foi convocada. E sempre participando da seleção efetivamente e, enfim, infelizmente aconteceu o caso. Agora, o importante é contar com ela, saber que ela está voltando na sua melhor forma e dia 18 ela estará estreando no Sul-Americano. No comparativo, Natália seria uma espécie hoje de Neymar no vôlei. E Zé não quer essa comparação. É difícil comparar com o futebol. Ela é a Natália. A Natália que é, para mim, uma das melhores jogadoras do mundo. Neymar é um cara único, né? E não tem nem o que falar. Natália também. Não, também, né? Mas assim, não tem como. Eu prefiro nem ser comparada a ele, porque ele realmente assim, é um grande fenômeno aí do esporte. Eu acho que conquistou tudo que ele conquistou até hoje mesmo por merecimento aí. Então, assim, eu ainda estou trilhando o meu caminho, né? Tem muita coisa aí para evoluir, muita coisa para aprender ainda. Fabiola levantadora e a boa convivência com Dani Lins. As duas com o mesmo objetivo, titular e com respeito. A disputa é muito sadia aqui entre eu e a Dani, né? A gente se conhece há muito tempo, está trabalhando há muito tempo. Então, eu estou em busca do meu espaço, ela já está aí já há bastante tempo também. E tudo em prol da seleção brasileira, de que a seleção brasileira continue sendo campeã. A gente sempre teve uma disputa muito saudável, porque a gente quer mesmo estar no time, né? Então sempre está ajudando a outra, independente de estar titular ou não. A gente quer estar no time ajudando o grupo todo. Adversários do Sul-Americano. Lembrando, Peru, Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela. São chamados menos qualificados que a seleção brasileira. Mas o cuidado não muda. Nós temos aqui prestar uma atenção muito grande, ter uma concentração grande nesse sul-americano, porque vale a vaga no Campeonato Mundial, que é importante, e também a hegemonia da América do Sul. Quer falar? Não. É que é até engraçado, né? O Brasil disputar o Sul-Americano isso aí é a maior barbada do mundo, né? Não tem tal talento da seleção feminina, espetacular. Isso é uma barbadaça. Competência, coisa conquistada, né? Bom, você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande aí a sua mensagem. Nosso Twitter é @gazesportiva. Pode também escrever para o meu, @Anitta Pasques, para o do Celso. @Celso Cardoso. Flávio. E o meu é Flávio Prado, JPGZ. Aí você também pode ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E no Facebook, a nossa página é facebook.com/gesportivanet. Domingo tem mesa... Quer recado? Desculpa, Não, Celso. só posso mandar alguns abraços aqui para o pessoal que está no Twitter escrevendo. Mário Soares, o Normando, Neto Golias, enfim, para o Flávio Prado. Para
eu? Manda um abraço pra mim? Claro. Por quê? Você tá triste por causa da macaquinha. Não, já desencanei. E acho também que segunda divisão não é a tragédia que se imagina, não. O Palmeiras... Pra te afagar um pouco. O torcedor do Palmeiras está se sentindo Manchester United. Goleia, dá virada, vai ser campeão com um monte de rodadas de antecedência. Faz parte do jogo, acontece. Às vezes você erra a mão, né? Fazer claro. Eu não ganho um abraço, né? Abraço para você também. Tá. Obrigada, tá? Com todo carinho. E logo você que gosta de gente baixinha, né? O seu time realmente também tá mal das pedras, você merece também. Obrigada. Domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate com tudo sobre mais uma rodada do Brasileirão. São Paulo do professor Muricy Ramalho precisa vencer o Vasco em São Januário para deixar a zona do rebaixamento. Pressionado, o Corinthians encara o Goiás no Pacaembu. Tem também o duelo alvinegro entre Santos e Botafogo na Vila Belmiro. E o Palmeiras, cada vez mais líder da Série B, enfrenta o América Mineiro em Belo Horizonte. Está marcado então em domingo, a partir das 9h30 da noite, você já sabe, Mesa Redonda Futebol Debate. Certo, senhor Flávio Prado? Certo, nós vamos debater tudo que vai acontecer no final de semana, vamos sentir melhor o São Paulo agora do Muricy, vamos ver se o Corinthians sai dessa, né? Tá que nem cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. Cruzeiro vai disparar, enfim, tem muita coisa legal rolando e a gente vai contar tudo para você no nosso Mesa Redonda. A propósito de Mesa Redonda, logo vamos começar a votação para o troféu Mesa Redonda. O Celso até já adiantou um voto do D'Alessandro. Você também vai votar com a gente. Ainda não começamos a votação. Nos próximos dias nós vamos avisá-los. Vai ser uma festa maravilhosa, final do ano. A nossa querida Baltec, a grande Lux Color, estão conosco em mais uma edição número 10 da melhor premiação do futebol brasileiro. Daqui a pouco já tem bola rolando na Série B. Hora de ver os jogos da 22ª rodada da competição. Logo mais, às 7h30 da noite, o Paraná Clube enfrenta o Oeste de Itápolis. No mesmo horário, o Asa de Arapiraca mede forças com o Joinville, enquanto que o Atlético Goianiense recebe o Boa Esporte. Às 9h50, a Chapecoense encara o São Caetano. Amanhã, às 4h20 da tarde, tem América Mineiro e Palmeiras. O Sport Recife tem encontro com o Figueirense. O ABC de Natal vai até Fortaleza visitar o Ceará. Já o Avaí faz o confronto diante do Icasa. Às 9h da noite, o Guaratinguetá tem pela frente o Bragantino. E fechando a rodada, o América de Natal joga contra o Paysandu. E o líder Palmeiras encara amanhã o América Mineiro, adversário que já venceu o Verdão no primeiro turno da Série B, hein? Agora o momento é outro e o Alviverde quer a vitória para manter folga na liderança da tabela. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Com 5 pontos de diferença para o segundo colocado e a 15 do quinto, o clima no Verdão é de pura tranquilidade. Mas para o técnico Gilson Kleina, o Verdão tem que continuar ligado e motivado. De repente a gente entrar numa zona de conforto, nós acharmos que tudo já aconteceu e achar que vai simplesmente ligar o piloto automático e as coisas vão acontecer. Gilson Kleina está tão focado nos objetivos traçados para essa Série B do Campeonato Brasileiro que quando o assunto é projetar a próxima temporada, ele prefere a cautela. Pela grandeza do Palmeiras, é claro que você tem que sempre estar atento no mercado, mas sendo sincero, você tem que estar mobilizado no momento que nós estamos na Série B. Nós estamos hoje com uma liderança, mas essa pontuação ela não te dá hoje a garantia já do acesso. Você tem que fazer um número para dar a garantia. Então é isso que a gente bate forte, não abaixar o foco e a concentração para que as coisas possam acontecer. Para a equipe não relaxar na Série B, Gilson Kleina avisa que o jogo de amanhã contra o América em BH não será nada fácil. É uma equipe que ela tem a condição, ela fazendo um resultado em cima da gente, de entrar no G4. Então a gente sabe que eles vêm com um objetivo também muito mais forte, vamos dizer assim. Para amanhã, além da volta de Henrique, Kleina deve confirmar o meio-campo com muita qualidade, pois Valdívia e Mendieta devem começar jogando. O caso do Mendieta, que estamos jogando com efeito suspensivo, então tem que ver essa situação do Valdívia que a gente conversou, fez os testes, Valdívia treinou normal, vamos ver a condição dele. Claro que iniciando é uma situação, né, que ele possa ficar o mais tempo possível, que é importante, né, todos eles, e mais que a gente coloca uma criatividade a mais. Bom, ainda bem que o Palmeiras manteve a cabeça no lugar. O Gilson Kleina me parece realmente a pessoa mais
adequada para reconduzir o Palmeiras à elite do futebol brasileiro. O Palmeiras... Já está, né? Já está, é verdade. É só um preciosismo da nossa parte, porque o futebol, às vezes... Se ele ganhar do América, que é o quinto, ele abre 18 pontos do quinto. Quer dizer... Ou seja, vai se classificar, garantir a classificação matemática com uma grande antecedência. Aí vai ficar aquela briga pelo primeiro lugar, que também vai ser com grande antecedência. É aquela história, não é aquele título que as pessoas possam se orgulhar, né? Mas está cumprindo com a obrigação dele. Claro, né? claro. E volta. Flávio, eu não tenho muitas dúvidas, não. Até pela gestão hoje do Palmeiras, a presença do Bruno Noro, o Paulo Nobre parece uma pessoa sensata também, que o Palmeiras possa repetir aquilo que Vasco e Corinthians fizeram. No sentido de voltar ainda mais forte. O Grêmio também passou por isso, mas Batalha dos Aflitos, tem filme, virou filme. Exatamente, mas repetir o que recentemente fizeram Vasco e Corinthians, é voltar ainda mais forte, porque ganha nessa Série B o entrosamento e a confiança necessária para brilhar na elite. Eu imagino um 2014 muito feliz para os palmeirenses, apesar dessa saga e dessa tristeza da segundona. Mas isso acontece mesmo, isso aí é... Você já está se confortando porque vai ver a macaquinha da segunda. Mas, Celso, você tem que ser inteligente, não é tragédia. Não, claro que não. Hoje de maneira inteligente. O time do Porto e do Palmeiras, ele não ficou menor porque ele foi para a Série B. Lógico que não é o lugar dele, mas ele está ganhando como está ganhando. E a Ponte, se cair, vai ter, pelo menos, vai brigar para subir, para fazer alguma coisa. Não pode ficar nesse time mulambo do jeito que está, não adianta nada também, né? Voltando para a Série A, né? Tem rodada movimentada com 2 jogos amanhã e 8 no domingo. Confira. Amanhã, às 7h30 da noite, o líder Cruzeiro pega o Atlético Paranaense no Mineirão. Às 9h no Maracanã, o Fluminense tem duelo contra a Portuguesa. Domingo, às 4 da tarde, a Ponte Preta recebe o Flamengo no Moisés Lucarelli. O Corinthians recebe o Goiás no estádio do Pacaembu. No Couto Pereira, o Coritiba tem pela frente o Bahia. O São Paulo vai até o Rio visitar o Vasco em São Januário, enquanto que o Criciúma mede forças com o Inter no Heriberto Riossi. Às 6h30 da noite tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro. No Barradão, o Vitória faz o confronto diante do Lanterna Náutico. E fechando a rodada, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro em Porto Alegre. Hora de falar da Portuguesa, que voltou para a zona do rebaixamento depois da vitória do Atlético Mineiro contra o Coritiba ontem à noite por 3-0. O técnico Guto Ferreira comandou o último treino antes da viagem para jogar contra o Fluminense amanhã no Maracanã. As informações da Lusa com Adriano Dolfi. Ultimamente, o maior adversário da Lusa na luta contra o descenso não são os concorrentes como São Paulo e a Ponte. Se não fossem os erros da arbitragem, o time de Guto Ferreira estaria numa situação bem melhor na tabela. Contra o Grêmio e Coritiba poderiam ser aí 3 pontos que deixariam a Portuguesa muito melhor. Tu colocou 2 jogos extremamente fatídicos, né? E a gente tira da conta o jogo do Atlético Mineiro, que também houve o gol impedido do Diego, mas foi um erro menos pior, né? Menos pior, até porque foi uma jogada um tanto difícil, vamos dizer assim, né? Com esse erro do Atlético Mineiro, nós saímos com 26 pontos hoje. Contra o Vasco, nenhuma polêmica. Vitória tranquila e moral para encarar outro carioca ameaçado e perto da degola, o Fluminense. O perfil do árbitro é fantástico para essa partida. A gente fica muito tranquilo e torce para que ele possa ter todo o sucesso. E o sucesso dele é o sucesso do espetáculo, né? E logicamente, as duas equipes vão trabalhar muito buscando cada um os seus interesses, né? E que ele possa ter o sucesso no trabalho dele. Esperando uma arbitragem justa e honesta do senhor Wilton Sampaio, a Portuguesa também tem as suas armas dentro de campo. São mais de 100 jogos pelo clube. Passagens apagadas pelo futebol europeu no Santos e também Flamengo. É aqui no Canindé que esse prata da casa reencontrou o bom futebol. Que eu passei praticamente minha vida toda, né? Desde a base inteira, fiz toda a categoria de base aqui e me sinto bem aqui, né? Não é novidade para ninguém e feliz com esse momento. Diogo está feliz com a boa fase e um casamento que vem se mostrando perfeito na grande área. Com o grandalhão Gilberto, 7 gols no Brasileirão,
Diogo, porém, não vai às redes há mais de um mês, desde a vitória sobre o São Paulo. O posicionamento que eu tô hoje, né, nem na verdade como um atacante mesmo de ofício, né? Eu venho ali mais como um meio atacante mesmo, vindo de trás, né? Tenho a obrigação de ajudar também quando o lateral sobe, então fico um pouco longe do gol. Mas continua assim, se continuar dando assistência, o Gilberto fazendo gol e lá na frente aí tirar por dentro dessa situação, vai estar bom demais. E a gente volta a falar agora do São Paulo, que é só alegria com a reestreia de Muricy Ramalho na vitória diante da Ponte Preta. As informações do Tricolor com Luiz Henrique Gurian. Oi, Anitta, reapresentação do São Paulo, é o time tricolor que ganhou, chegou a 21 pontos, bateu a Ponte 1-0 ontem lá no Morumbi, já mostramos aqui no Gazeta Esportiva, e agora começa os acessos para domingo, 4 da tarde, em São Januário, Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco. Vasco que perdeu para a Portuguesa na quarta no Clássico dos Tamancos, e aí precisa vencer para fazer pontos também nesse campeonato. São Paulo ainda não vai contar com o Douglas no departamento médico, o Wellington também está por lá e o Denilson suspenso, foi expulso. E tem o técnico Muricy Ramalho, os retornos do Oswaldo e ganha também o Aloísio, o boi bandido. Aloísio que ainda está com amidalite, mas amanhã deve trabalhar normalmente. Agora, instantes atrás nós brincamos aqui com o Luiz Fabiano, que foi o nome do gol ontem, com relação a se tudo em paz agora por aqui. Bateu na mãe ontem, né, Luiz? Fala alto que pega daí. Só um tapinha? Bater a mãe pode. Só fala água até onde foi? Tá aqui, ó. Domingo a vida boa continua? Se Deus quiser. Esse Luiz Fabiano é uma figuraça, hein, Michael? A água por aqui ele tá falando. Ou é mais em cima ou é mais embaixo? Não, tá ali, mas a gente tá em busca aí de poder sair, tirar o corpo todo ali, né, para que a gente tenha tranquilidade aqui no São Paulo. Tinha que dar um passo, esse passo já foi dado, é assim que você imagina, porque se perder para o Vasco em São Januário, domingo, não é nada de anormal, porque é um time que em casa, por mais difícil que esteja a vida dele, e você vem do Rio de Janeiro, você sabe disso, ele sempre complica. São duas camisas importantes, mas se tira isso da cabeça e trabalha com a vitória, como? Não, tem que ter tranquilidade, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, o Vasco vai querer vencer por também não se encontrar bem, né, no campeonato. Mas a gente vai para lá preparado para fazer um grande jogo, claro, respeitando a equipe deles, mas em busca da vitória. E vamos desejar aqui para o seu Juvenal Juvencio, breve restabelecimento, está numa luta forte aí com um problema de saúde, mas vai vencer como São Paulo, né, Michael? Seu Juvenal, abraço forte, fique firme aí. Moçada aqui está torcendo por ele também, não é isso, Michael? Com certeza, para que ele melhore logo aí, a gente vai lá para São Januário lá para fazer um grande jogo e dar mais uma vitória para ele. Obrigado, vai descansar e bom jogo domingo. Falou, obrigado. Um abraço. Esse então, o São Paulo nas imagens de Samuel de Almeida, também Maurício Matsui e Luiz Henrique Gurian, o tricolor do Morumbi. Já segundo o Luiz Fabiano, com água por aqui, depois aqui, até, quem sabe, caminhar sobre as águas. É o pensamento tricolor. Falamos então do São Paulo aqui para a TV Gazeta. E dentro do que a gente falava do Palmeiras, os objetivos vão mudando. Então o Palmeiras sempre pleiteou condições de campeão do mundo, campeão da América, campeão da Copa Rio de 51 como campeão do mundo, enfim. Hoje o sonho, o grande pleito é subir para a Série B, para a Série A. O São Paulo, o grande pleito do time nesse momento é tentar sair da Série B. Né? Ele tem que tentar ficar em 16º lugar, digamos assim. Aí alguém vai dizer, pô, mas só isso. É o que o São Paulo pode fazer esse ano. Ele não tem como sonhar com Libertadores, a não ser que aconteça alguma coisa daqueles absurdos do futebol que a gente já viu. Mas o objetivo é esse mesmo, tirar a água dali da boca. Muito pouco, mas é o que o São Paulo pode fazer. Quem conseguiu isso foi o Cuca com o Goiás, que estava lá na lanterna no primeiro turno e terminou o campeonato, se não me falha a memória, em quinto lugar. Quase foi para a Libertadores. Quase foi para a Libertadores. Quer dizer, o Cuca... Ou foi quarto e foi para a Libertadores? Alguma coisa foi algo assim, terminou em quinto ou quarto. O Cuca tirou o Fluminense de um sufoco desse também. Vencendo todos os jogos. Também tirou. Mas é o que o São Paulo pode pleitear agora. Pois é. Fazer bolinha aqui embaixo d'água. Bolinha, sabe? Embaixo d'água, tá afundando. Com a volta de Ralf no meio-campo, a possível escalação de Fábio Santos na lateral esquerda e com Alexandre, Pato e Guerreiro prontos para jogar juntinhos, a sexta-feira foi de treino e homenagem no Corinthians. Veja na reportagem do meu companheiro de bagunça no Super Esporte, Alexandre Silvestre. As gravuras épicas que decoram o muro do CT retratam momentos marcantes da história gloriosa do Corinthians, tais como a invasão de 76 ao Maracanã e a quebra do tabu de 77, e de ídolos do clube que honraram essa camisa.
a classe do Dr. Sócrates, a categoria do Neto, a precisão do Ricardinho, o peso fenomenal do Ronaldo e um peruano que flutua. O homenageado de hoje é Paulo Guerreiro, que dá de cara com a cena que o eterniza no Alvinegro de Parque São Jorge. Olhando para o passado, o centroavante revê, num frame desenhado, o lance do gol que marcou na final do Mundial Interclubes contra o Chelsea no Japão. Essa é a visão que a gente, mais ou menos, tem do lance. Mas qual a imagem que fica na sua memória no momento em que você ia fazer o gol? Quando a bola estava aí, e só pensar que tinha que fazer o gol que ia dar para a gente o campeonato mundial, né? Eu tenho essa memória. E eu sabia da importância que tinha, mas não sabia que ia ser tão grande assim, né? É bonito, fala a verdade. Exaltar o passado, mas o Corinthians precisa melhorar o presente para não ter uma surpresa desagradável no futuro. Será que restou ao Timão nessa temporada apenas a briga por uma vaga na Libertadores da América de 2014, seja através do título da Copa do Brasil ou pelo G4 do Campeonato Brasileiro? Para Guerreiro, tem mais coisa em jogo. Você sabe que sempre no Campeonato do Brasil, no Brasileirão, sempre acontecem coisas. Então, acho que dá para brigar até o último e eu tenho a confiança que o Corinthians pode sair campeão ainda. Né? Contra o Goiás, domingo no Pacaembu, o Corinthians, com escalação ainda indefinida, pode tirar um pouco dessa diferença para o líder do Brasileiro. 13 pontos separam o Timão do Cruzeiro. Tá complicado, mas se depender do otimismo do Guerreiro, que está no muro e não em cima dele, é bom que a diretoria trate de achar novos espaços para outras homenagens. Seguramente sim, acho que já pronto vai estar no outro campo, vai ter que enmarcar os outros gols mais importantes do Corinthians, né? Eu acho isso fantástico, nada como uma homenagem para alguém que possa curtir esse. Claro. Né? Aqui no Brasil é muito comum uma homenagem póstuma, aí a pessoa morre, aí tá bem homenagem. Você tem que fazer homenagem enquanto ele está aí curtindo. Celso Cardoso, por exemplo. Não faço muita questão. Celso Cardoso está congestionado. Túnel Celso Cardoso, pode ser também. O Corinthians faz bem, isso é legal, sim, eu também acho bacana e um momento que o Corinthians precisava de boas notícias, de coisa que mobilizasse de uma maneira positiva o clube. O Guerreiro merece, ele marcou história num momento histórico do Corinthians. O Tite hoje deu até uma entrevista também, falando da posição no campeonato. Não jogou a toalha, mas disse que realmente está difícil brigar pelo título. Até se desculpou com os torcedores, mas disse que o Corinthians vai brigar, num primeiro momento, pela Libertadores da América. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. O São Paulo do Muricy vence o Vasco no domingo no Rio de Janeiro, sim ou não? Não, 58,7%. O programa de hoje termina por aqui. Não se esqueça, domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate às 9h30 da noite, tá? Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, tchau. Nos vemos no Jornal da Gazeta, então. Até já. Até domingo, 9h30 da noite no Mesa. Tchau. Gazeta Esportiva.